Vamos lá. Vamos começar a discutir juntos aqui essas demoras, essas possibilidades legais. E ninguém está falando de ilegalidade. A gente está falando de brechas que a nossa legislação tem e que, infelizmente, permitem que quem comete um crime fique em liberdade ou não seja julgado por um longo período. A gente tem exemplos de casos em que o julgamento aconteceu depois de 4, 5, 10, 20 anos. A partir de agora comigo, o advogado criminalista Mário Barbosa, que sempre está com a gente aqui no Cidade Alerta, quando a gente busca esclarecer esses temas. Doutor Mário, boa noite, obrigado pela presença. Não tem nada de ilegal, obviamente, num adiamento como esse, o júri, que deveria acontecer este ano, ser jogado para agosto do ano que vem. Mas causa aquela sensação de injustiça. A legislação penal brasileira, ela tem muitas brechas que permitem que um acusado responda em liberdade e demore para ir a julgamento, doutor? Boa noite. Primeiro, eu que agradeço o convite, estar aqui esclarecendo esses pontos. E te digo, não é que é ilegal, mas ofende um princípio norteador hoje da Constituição, que é o da celeridade. Hoje, ele existe porque a sociedade já não admite, não aceita mais esses julgamentos de 10, 20 anos para dar uma sentença. E é aquela história, uma sentença atrasada é uma injustiça. Eu sei que em alguns estados americanos, e lá a legislação, ela varia de estado para estado, a legislação penal, a legislação criminal. Em alguns estados, há um prazo, o que não existe no Brasil, para a conclusão de um processo, ou seja, o crime acontece agora, tem-se 1, 2, 3, 4, 5 anos, esse prazo varia de estado para estado, para que haja o julgamento. No Brasil não há prazo, ou seja, não há ilegalidade alguma num processo como o que a gente teve da professora Estela Pacheco aqui em Londrina, que foi julgado 20 anos depois, em tantos casos que são julgados 5, 10 anos depois, não há um prazo na lei para que isso aconteça? Olha, em tese, há alguns prazos, prazo para dar uma sentença, prazo para terminar uma instrução processual, só que hoje está relativo isso por conta do quê? O Poder Judiciário sempre coloca um acúmulo excessivo, o que obsta, daí muitas vezes, o magistrado de dar uma sentença dentro do prazo que está descrito em lei. Ou seja, os juízes têm muitos processos naquela vara que eles precisam analisar e eles dizem, a gente não tem condição disso. Caso que o próprio Tribunal de Justiça disse, nessa história envolvendo a Vanessa, essa mãe de 3 filhos que morreu nesse terrível acidente em Arapongas, o tribunal diz isso. A vara responsável por esse processo está lotada e por isso a necessidade do adiamento, ainda mais agora com a pandemia. Sim, essa questão da pandemia, o Tribunal de Justiça vem sucessivamente fechando ele. A gente não pode fazer audiência presencial. Só que, a partir de setembro, ele flexibilizou essa questão e vai começar gradativamente a realizar os atos presenciais. Então, a partir de setembro, começa, em tese, né? Tudo pode mudar até lá, as audiências presenciais. E, paralelo a isso, também está ocorrendo as audiências por vídeo. O senhor me disse que estão acontecendo até julgamentos em vídeo hoje. Sim, no Brasil tem alguns estados que alguns juízes estão adotando até júri por videoconferência. Qual a solução, doutor, para uma situação como essa que a gente está vivendo? E eu não estou dizendo aqui, tá, em momento algum, que ninguém tem direito à legítima defesa, como no caso Rodrigo Battistoni, ou qualquer outro acusado de um crime. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse direito à defesa tem que existir, mas a gente tem que pensar também que a família que perdeu um ente querido, que os amigos que perderam a Vanessa, só para citar esse caso em específico, precisam ver a justiça sendo feita. Qual a solução para isso? Estipular um prazo que tem que ser cumprido? Como é que o senhor vê o nosso judiciário entrando nos eixos? É complicado, é uma demanda, por exemplo, vamos pegar a primeira vara criminal de Londrina. Era uma vara, antes da doutora, né, saudosa, Elizabeth Cáter assumir, que os júris também demoravam demais, porque tinha um acúmulo muito grande. Ela se dedicou diuturnamente e colocou a vara em dia. Então, quer dizer, processos como a daquele jovem Mateus Evangelista, em 1 ano e meio, estava designado o júri. Não saiu por conta do Covid, mas já está redesignado pelo juiz que assumiu agora para o final de setembro. Então, o que acontece? É empenho dos servidores públicos, mas a colaboração dos advogados, do promotor, dos serventuários da justiça, para impor um ritmo mais célere e tentar diminuir e colocar a casa em dia.
Doutor Mário, eu queria aproveitar a tua presença aqui para discutir um outro assunto que está tomando conta da internet hoje. Eu vou mostrar o trecho do despacho de uma juíza de Curitiba. A gente já falou de racismo muito aqui, inclusive com a presença do doutor, e o doutor colocou por várias vezes experiências pessoais, né? Onde, infelizmente, ainda existe o Brasil, muita gente finge que não existe o racismo, finge que não existe essa discriminação, mas ela, infelizmente, é latente. Eu quero que você veja o trecho de uma decisão de uma juíza da nossa capital, num processo, tá, que ela estava analisando, onde um jovem era acusado de roubo. Atenção para esse trecho. Em razão de sua raça, ela coloca exatamente isso. E ela fala do comportamento que ele tem por conta de ser negro. Vem comigo aqui, Ronaldinho, por favor, até para a gente passar detalhes disso aí, tá? Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente, integrante de um grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta, escreveu a magistrada a respeito de Natan Vieira da Paz, cujo apelido é Neguinho. A decisão desta magistrada foi dada e tem chamado muito a atenção. E aí eu queria entender o seguinte, quando ela fala em razão de sua raça, eu posso estar aqui de verdade entendendo errado, mas eu estou entendendo que ela está colocando que porque ele é negro, e ele é negro, tá? A gente foi checar isso. A juíza Inês Marchalek Zapelon, lá da comarca da região metropolitana de Curitiba, eu entendo que ela disse que, porque ele é negro, já podia se imaginar que ele cometeria esse tipo de crime. Doutor Mário, eu sei que o vocabulário jurídico é diferente daquela língua que a gente fala no dia a dia, mas eu entendi errado? Olha, a tua conclusão é bem óbvia. E desses anos todos de advocacia, eu nunca tinha visto um termo de raça referindo a um acusado da maneira que foi colocado nessa decisão judicial. Não estamos discutindo aqui, ó, deixar claro aqui, ó. Eu não sei se ele realmente participou desse roubo de que ele está sendo acusado. Eu não estou discutindo culpa ou não. Eu estou discutindo a forma colocada pela juíza nessa decisão. E traz também essa questão de razão da sua raça, coloca explícito que a questão do racismo estrutural, que já falamos bastante sobre isso aqui, existe. Até entre as autoridades, né? Sim. Até quem deveria coibir isso. Tá claro, e por mais que ela já pediu desculpa, que não foi bem isso que ela quis dizer, está colocado que o fator da pele, o fator da cor, é algo crucial para ela chegar numa conclusão no seu raciocínio de um fato ilícito ocorrido. Então, isso é grave. É um absurdo, gente. Tem uma nota divulgada já pela juíza? Vou trazer essa nota. Deixa eu agradecer antes, doutor Mário Barbosa. Muito obrigado pela presença, doutor, por nos ajudar a entender esses assuntos aqui. Que é isso, eu que agradeço mais uma vez. Fique bem e uma boa noite a todos e todas que estamos assistindo. Se cuida também, doutor. Pode deixar. Vamos lá, o que é que disse a juíza? Ela emitiu nota através do advogado de defesa. Vamos entender tudo isso. Coloca para mim a nota, por favor, aí, para que a gente possa acompanhar aqui. 6h30, diz que a nota chegou agora há pouco, né? Ela diz que a frase foi retirada de contexto, diz que o racismo é prática intolerável e que ela também concorda com isso, né? 6h31. Vamos continuar a